alguma coisa. Porque essa temporada foi uma temporada até esquisita. Uma temporada esquisita. Porque começamos mal, na verdade, já terminamos a época anterior mal, né? Exato. Técnico contestado. Então, ele teve um voto de confiança, né? Começou a outra temporada com derrota, se não me engano, 2, né? Sim. Uma derrota e um empate. Pois é, pessoal. Hora viva, hora viva. Mais uma vez, cá estamos nós, SLB em 3 toques, o canal na qual levamos tudo quanto é assuntos, notícias. Tá para ser jornalismo, né? Mas é isso, pessoal. Cá estamos nós, os integrantes basicamente de sempre, né? Para nós debatermos um pouco sobre o nosso SLB. Falar um pouco do que foi o final, fazer um balanço geral do que foi a nossa época, a época do Benfica. Falar um pouco também a prestação do Benfica no Mundial de Clubes e também abordar um pouquinho sobre os times que ainda estão lá. Tivemos uma surpresa hoje, para muitos pode até ser que não, mas não deixa de ser uma surpresa. Abordar também o mercado. E se tiver mais algum outro assunto ao longo do vídeo, vamos tentar associar e levar para vocês. Mas antes, apresentar o pessoal, como sempre, porque sempre, pode ser que estejam chegando pessoas aqui e ainda não conhecem os integrantes, né? Então tenho já que dizer aqui, Geles Major, temos o Alessandro Mata. Ele vai me quebrar, cara. Vou não. José Manuel Lopes, Nu Lopes, Joy Milter, Bonfim, Ailton Ginene, hoje Ailton Almeida. E cá estamos nós. E antes de partir para o vídeo, né, também pedir ao pessoal que já nos acompanha há algum tempo, que ainda não fez aquela pequena gentileza de clicar no botão de subscrever, vai nos ajudar, vai dar força para o canal. Vai deixar essa galera aqui muito mais empolgada para fazer as gravações. Vocês querem acrescentar alguma coisa aí? Chamar o pessoal pro papo, chamar o pessoal para subscrever, sim de notificações. No Lopes está sempre chamando o pessoal aí. E aí? O pessoal tem que subscrever, não é isso mesmo? É isso aí, tem que dar uma força aí para nós, pô. Escreve aí. Partilhar, fazer o canal chegar o mais longe possível. Exatamente. Mas é isso, vamos lá ao vídeo então, começar com o nosso balanço geral. Olha, vou começar por mim, fazendo um balanço geral do que foi a nossa época, né? Vou tentar não me alongar muito, fazer basicamente um resumo da minha percepção. É uma época que começa mal, perdemos vários jogos, digamos, jogos que fazem toda a diferença ao longo do todo o campeonato, porque, como já se viu, né, em Portugal não se decide campeonato com os jogos grandes, são contra justamente os times pequenos. Houve uma demora em substituir o técnico. Tínhamos expectativa, sei lá, acreditávamos que podiam trocar o Schmidt por alguém um pouco mais, uma relevância maior, alguém que de fato fosse chegar no Benfica, você dizer assim, este é para um projeto, porque é aquela coisa, nós perdemos o campeonato, mas tipo, foi aquela coisa de quase que já se previa que ia acontecer, porque trazer o Bruno Lage era meio que tipo, não sei se a palavra correta é trazer o óbvio, mas tipo, não era algo que pudessem trazer algo tão diferente daquilo que nós esperávamos do Benfica. Inicialmente, com a troca, com a chegada do Lage, até tivemos alguns jogos bons, né? Tivemos alguns resultados positivos. Deu uma pequena sensação de que o time poderia reagir, mas depois teve aquela fase ali também que ainda envolveu polêmicas no estacionamento, Bruno Lage, falando ali, com quem, gritando aos berros e tal. Tanto de coisas que aconteceu com o Benfica nesta época que, enfim, se a gente for começar a descrever tudo isso aqui neste vídeo, se calhar vamos ficar aqui 5 horas gravando. Mas mesmo com os altos e baixos, e claro,
e colocando também o ponto de que, seja lá como for, tivemos aquela fase, quer dizer, tivemos, eu não sei se a palavra correta é sorte, de ter entrado diretamente na Champions League, não foi isso mesmo, pessoal? Pela combinação ali dos resultados dos times que estavam jogando, acho que era a Liga Europa, né? Era a Liga Europa, eram os times italianos. A época passada, a época que terminou, que nós entramos na Liga dos Campeões, entramos direto porque os dois times que podiam basicamente entrar na Itália, acho que por ter ganho Liga Europa, já tinha acesso direto. E abriu uma vaga automaticamente para o Benfica, não é isso mesmo? Eu não me lembro direito, cara. Sim, o Benfica entrou. Sim, tava Isso relacionado mesmo, com isso os times italianos, né? Acho que era o Napoli, mais alguém, não tenho a certeza. Sim, Isso. sim. Não, era a Atalanta, que jogou a final da Liga Europa. Isso. Também, e que ficou também na terceira posição no campeonato italiano. Terceira ou Sim, quarta posição. exatamente, tem algo desse Então, jeito. tipo, teoricamente, eles tinham 2 vagas, 2 acessos à Liga, à Champions League. Então, uma das vagas ficou aberta, que Benfica, que era o time que estava com melhor Melhor classificação classificação. da UEFA Então, e conseguiu entrar diretamente. então podemos dizer que, de uma certa forma, foi um tanto de sorte nós termos. E outra coisa, esta época podíamos ter também um pouquinho dessa chance, né? Se o final fosse coisa. Se o United não fosse, né? Se o United Não fosse isso, não fosse exatamente, campeão. não fosse campeão. Mas enfim, foi isso, né? Entramos direto e até tivemos uma prestação razoável, digo eu, na Champions League, né? Passamos daquela fase mais turbulência, digamos assim, né? De todo mundo, provavelmente jogando contra todo mundo. Conseguimos entrar. Com alguns jogos que podemos ter tido melhores resultados, né? Podemos ter jogos, na verdade, que a gente não esperava assim, um resultado tão bom, tivemos. E aquele que estávamos com expectativa que o Benfica pudesse ter um resultado melhor, perdemos. Inclusive, o Dadic jogava no time que nós perdemos, que era o coisa, né? O Feyenoord, exatamente. Não. Não. Eu jogava no Salzburg, Red Bull Salzburg. Ah. E ele jogou contra Benfica na época em que Schmidt estava ainda como treinador. Benfica perdeu no primeiro jogo no Estádio da Luz, na fase de grupos, Sim. e depois ganhou o segundo jogo lá na Áustria. Ah, ok. Isso, porque na temporada passada ele estava no Marselha, então ele não estava mais no Salzburg. E nós não jogamos contra o Salzburg. Sim, tem razão. Mas enfim, tivemos uma prestação, não sei se vocês vão concordar, tivemos uma prestação razoável, né, nessa Champions, levando em consideração o elenco e o que Benfica vinha demonstrando. Até digo, mas uma prestação até... Sim, foi melhor do que esperado, foi melhor Exatamente, do que a gente esperava mesmo. Exatamente. E campeonato foi aquilo, né, cara? Perdemos aqueles pontos iniciais que acabaram fazendo diferença, mas mesmo assim, diante do que aconteceu também com o nosso rival, o Sporting, né, que teve troca de técnico e tal, abriu-se uma esperança de que, o campeonato era possível. Entendeu? E levando em consideração também que o Sport não estava fazendo. Ainda teve a época de João Pereira e tal. O Sport deixou de fazer aquele jogo comparado com o que a gente via com o Rubem Amorim. O campeonato ficou bem possível. E aí que vem a parte que mais nos deixa frustrado. Porque se a gente continuasse com o Sporting forte do Rubem Amorim, não sei, no final a gente íamos acabar, sei lá, aceitando, levando em consideração as decisões da diretoria do Benfica, que foi trazer o Lage. Entendeu? Agora, você já tem possibilidade de se igualar paramente ao Sporting, até mesmo em futebol jogado, consegue se igualar ao Sporting. Tem um jogo para decidir em casa, entendeu? Com mais de 65, sei lá, por aí, pessoas gritando o nome do clube, e chega ali, é aquilo que se viu. Uma postura. Não, mas acho que na verdade o campeonato não se perdeu exatamente nesse jogo, né? Não, eu sei, Foi no jogo contra o Arouca. Sim, mas mesmo assim... Porque aquele jogo do clássico cara, 50-50. Sim, o clássico pode tender para qualquer lugar. Mas é aquela velha discussão que nós tivemos já nos outros vídeos que nós colocamos aqui, que é o seguinte: você quando joga em casa, um time da dimensão do Benfica, você joga em casa, um jogo como se fosse uma final, entendeu?
Sim, exatamente, Porque concordo. assim, porque é o seguinte, se fosse um jogo que ia ser feito em Avalade, podemos encher a boca e dizer assim, não, o Benfica perdeu o título exatamente contra a Ruca. Já assim, aqui acabou. Porque ali, além de ser 50%, você vai jogar na casa do adversário. Entendendo? E se você tem um jogo para decidir, provavelmente o Benfica ganha ali, dependendo até de Não, resultado, e você não, era só somente ganhar. ganha, Era só não. ganhar o Não, jogo. não, sim, mas dependendo do resultado, você ganha e saga-se campeão em casa. Então, Entendendo? naquele jogo eu só precisava ganhar mesmo. Não, dependendo do resultado, você até tinha que fazer o último jogo contra Braga e empatar. Se fosse 1-0, por exemplo. Mas se ganha 2-0, é campeão. Tá entendendo? Mas eu tô colocando as Exato. possibilidades que, mesmo entre altos e baixos, nós ainda tivemos isso. Entendeu? Porque aí o último jogo, pra mim, era pra cumprir tabela. Por mais que a gente ainda, como benfiquista, a gente ainda podia acreditar e tal, mas pra mim era como cumprir tabela. Então, assim, epá, o campeonato foi isso, taça foi o que nós já discutimos aqui, enfim, foi tudo aquilo que se viu, não vou mais ficar repetindo aquilo que nós já falamos bastante aqui sobre a taça de Portugal. Mas é isso, cara, foi uma época na qual o time investiu bastante, péssimas contratações, jogadores basicamente, epá, veio pro Benfica para esquentar banco, sei lá, ou para simplesmente fazer aquela apresentação de demonstração de camisa, né? Estou usando a camisa do Benfica, porque no final, visto o que é que aconteceu, muitos valores monetários que eu acho que foram desperdiçados. Mas enfim, então é isso, cara. Com certeza tem muita coisa que eu estou esquecendo aqui, por isso é que tem vocês aqui também no canal para poder acrescentar e também complementar isso que eu estou falando, mas é aquilo, cara. Uma época que eu acho que só não é pior do que do Inter, porque a gente ainda ganhou a. Quer? Ganhamos Taça da Liga. a taça da Liga. Porque o Inter tá numa situação que, tipo assim, lembra aquele Benfica que perdeu tudo. Entendeu? É, Perdeu tudo. com certeza. Mas é isso, eu não vou me alongar muito mais, vou dar a palavra a vocês. No Lopes, dá continuidade aí a esses argumentos que eu coloquei aqui. Manda ver, irmão, manda ver, cara. Bom, eu vou começar por algo de bom, né? Vamos começar por algo de bom. Não é? Benfica fez uma temporada que terminou sábado, né? Na derrota contra o Chelsea, não é? No Mundial de Clubes. Mas numa temporada que arrecadou quase 100 milhões de euros, né? Em prêmios. Então, Pois é. de todo o mal, não é? Pelo menos a parte financeira, o clube conseguiu, não é? Angariar um bom encaixe financeiro. A nível de futebol jogado, começamos mal, mas recuperamos, fizemos bons jogos. Grande jogo contra o Barcelona, que fomos roubados, sabemos. Não é? E depois nós fizemos outro grande jogo na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Né? Os times grandes que defrontaram o Benfica sentiram o peso do Benfica. A nível do campeonato, acredito que nós perdemos o campeonato porque perdemos com as equipas pequenas. Algumas derrotas do Benfica para algumas equipas pequenas lesou muito aquilo que eram as aspirações para o campeonato, não é? Para levantar a taça. O Sporting até nos deu algum alento com a mudança de técnico, como referiu o Geldes, não é? Deixou-nos sonhar. Só que acabamos, não é? O nosso sonho acabou naquele molde Morremos à beira da praia, né? onde nós deveríamos ter vencido o Sporting, mas infelizmente falhamos. Não houve sorte, houve uma bola no poste e a temporada foi meio isso. Foi meio que um falhanço do Benfica. A derrota de sábado foi vergonhosa, não é? Por mais que levamos o jogo para a prorrogação, mas nós fizemos um jogo péssimo. O Benfica simplesmente não existiu até os 85 minutos de jogo. O Trubin
não tenho como culpar o Turbin, apesar de ter levado aquele primeiro gol e ter falhado 2 vezes no jogo, mas, 2 bom, vezes. nós fomos ver também, ele nos salvou em vários outros jogos, não é? O mesmo no jogo contra o Bayern fez um excelente jogo, mesmo jogo contra o Chelsea também iniciou bem, não é? Fez algumas defesas Mas muito boas, eu acho que aí tu não mas vai concordar acredito contigo que não, o hein? Turbin ainda precise de um reserva à altura, não é, para sentir o peso do Benfica. E acredito que o Benfica deve sim contratar um guarda-redes, né, apesar de assegurar que um terceiro guarda-redes seja alguém da base do Benfica. Nós estamos a contratar, chamamos, não é? Contratamos agora um lateral direito. Eu espero que não seja um Jurasek da vida. Vamos aprofundar um pouco mais isso, o Nós, Lopes. nós temos que ir ao mercado, não é? Ver se fazemos algumas contratações. Porque eu sei que venda vai haver. O Carreras, não é? Está na iminência. Duvido muito que fique. Provavelmente um dos centrais também vai ser vendido. Eu espero que alguns meio-campo do Benfica também sejam vendidos, porque não dá para continuar assim, para nós, não é, podermos adquirir outros que precisamos. E às vezes o Benfica perde a oportunidade de contratar bons jogadores, mesmo dentro de Portugal, por um preço razoável e acaba deixando esses jogadores saírem e depois vai comprar por um preço muito mais alto. Mas eu espero que não estejamos a gastar os milhões e trazer mais flop, não é, daquilo que nós estamos a trazer. Vamos ver, vamos ver. Bom, Olha, ao uma longo coisa, da uma, semana a gente pode mais ver novidades por aí. vamos ver, de fato. Assim, há uma coisa, por exemplo, que ainda como você se alongou um pouquinho também sobre o último jogo, né, que foi contra o Chelsea. Para se alguém chegar para mim e disser assim, olha, Benfica vai passar nas eliminatórias de Liga dos Campeões, porque saiu antes do Mundial do Clube e conseguiu, de uma certa forma, refrescar os jogadores para justamente essa parte, essa fase da competição que é muito importante, até em termos financeiros. Se alguém chegar e disser isso para mim, eu vou dizer, pá, tudo bem. Mas o que me preocupa justamente é a prestação do Benfica nos últimos jogos que nós vimos. Como será o Benfica para a nova época? E que vai justamente começar com... primeiro é o jogo da coisa, né? Da Supertaça. Super Taça. Depois vamos ter justamente essas eliminatórias, né? As eliminatórias vão ser depois do jogo da Supertaça? Sim, Exato. Supertaça vai ser o primeiro jogo. 31 de 31 de julho. Exatamente. Então, Então o Benfica começa o jogo da Liga dos Campeões já com o campeonato iniciado. Não. Não. Jogo da Supertaça com o Sporting, depois Liga dos Campeões, depois inicia o campeonato. No meio da semana, não é? Isso. Sim. Ok. Então, assim, isso é que me Tudo preocupa. muitos jogos. Pois é, isso é que me preocupa justamente porque, pá, enfim, até então é o que nós vimos. O último jogo, principalmente, é aquela coisa. Por mais que tenha ali vários fatores, que eu não vou aprofundar, mas só assim falando de forma bem superficial, por mais que tenha vários fatores que acabam interferindo nestes jogos que nós vimos no Mundial do Clube, principalmente esse jogo do Benfica, mas essa prestação me preocupa bastante para o que nós vamos ter daqui adiante. Pode ser que, como você mesmo acabou de citar, no Lopes, vamos ver ao longo da semana, fala-se muito em uma revolução no Benfica. Vamos ver ao longo da semana o que vai acontecer. Mas enfim, Você falar aí do Moussa, vamos ver. enfim, Mas preço bastante elevado. Não sei se Benfica precisa estar comprando jogador de 20, 30 milhões e depois chega e não rende, não consegue vender. O Jurasek já foi 14. Pior é que é um extremo, né? O Arthur Cabral já Isso. foi 20, 25, prejuízo. Não é? Um tanto de jogador. Depois deixa sair um Rafa que estava voando, não é? Porque não queria pagar aumentar o salário. bônus. Então a gente fica... Não sei, a gestão Uma do Benfica política é uma gestão Eu ia incompreensível. falar das melhores. Pois é.
Epa, ô Sandrão, poxa, Opa, o que é que você tem a dizer, cara, sobre o que foi a época do Benfica, velho? Diga aí alguma coisa que, sei lá, possa nos deixar um pouco mais, sei lá, Otimistas. enfim, um pouco mais otimista, alguma coisa que de repente passou-nos e a gente não viu. Pode ser que a gente esteja só com os olhos críticos aqui, vendo só a parte. O Lopes começou, assim, começou até pegando alguma coisa positiva, que foi a massa que entrou. Mas quem sabe você tem mais alguma coisa aqui que. Pode Manda ver, ajudar manda nas ver. contratações. cara, eu tô tentando ver, né? Alguma coisa. Porque essa temporada foi uma temporada até esquisita. Uma temporada esquisita. Porque começamos mal, na verdade, já terminamos a época anterior mal, Mal. né? Exato. Técnico contestado. Então, ele teve um voto de confiança, né? Começou a outra temporada com derrota, se não me engano, duas, né? Sim. Uma derrota com empate. Uma derrota e um empate. Famalicão, derrota com o Famalicão e empate Isso. com o Moreirense. Agora, o empate com o Moreirense foi o penalti do Dado sobre Marcos Leonardo, lembra? Houve uma Não, mão. mas isso aí você está confundindo. Já é início dessa época. Sim, estou terminou. falando dessa época. Essa Não, época mas- mesmo. Sim. Essa época. Então, não, tá falando, você não está referindo aqui como terminamos a época. Não, sim, depois como Sim, começou. Começou. Já começamos, acho que com uma Isso, derrota e um empate derrota. ou duas derrotas, não me lembro. Sim. Isso mesmo. Aí, tá, foi aí que tiveram a decisão de trocar o técnico, né? Entrou o Bruno Lage, ele deu um levante, não sei se foi mão dele ou se o time estava à espera disso mesmo, não sei o que Uma houve, só sei que o mudança. time evoluiu um pouco, fez umas prestações Pra mais mim, ou pra mim, menos. pra mim é sempre aquela coisa que acontece com a troca de treinador, cara. Geralmente, É. quando se troca um treinador logo no início, assim, parece que o jogador vem com um outro frescor, assim, inicial. Uma mudança de mentalidade. É uma coisa assim. O Arthur Coglu entrou muito bem na equipa. Na verdade, os caras querem convencer o técnico que eles são capazes de estar no time principal, né? Então, todo mundo começa trabalhando ali até que o técnico se decida, não é? A nível do 11 que ele vai E aí não vem, é? e aí vem os conflitos, O núcleo aí vem duro. os conflitos internos, porque pá, você não coloca pra jogar, eu gostei de jogar, eu fui pra reserva, é briga com o treinador, é quem tá levantando voz, são os bufos que estão lá dentro, começa a vazar informações, é para uma série de coisas, cara, que, pá. Mas é isso, Sam, continua aí, cara, continua aí a tua abordagem. Então, tivemos umas prestações, não sei também como classificar, né? Aquelas da Champions League. O Benfica parece que ele é muito forte com times pequenos e fracos e muito fraco com times grandes. Muito fraco mesmo. Tipo, aquele jogo com o Barcelona, acho que foi que eu vi o Benfica jogar assim de igual para igual. Com os outros, eu nem vou falar da... Teve o Atlético também, né, que fez um jogo coisa, Sim, teve então, mas aí o Atlético Juventus. ganhou os jogos. Mas tô falando, os últimos jogos do Benfica foram ridículos. O Bayern, principalmente. Vai dizer, cara, o Chelsea principalmente. A gente pode dizer, eles podiam até entrar com o reserva. Não, mas eu falo com o Bayern na Liga dos Campeões, né? Liga dos Campeões. Isso. Foi feio. Então, já começou aí. O Benfica não jogou. O Benfica não tem meio campo, cara. É só ver no último jogo. Não conseguiam trocar 3 passes entre eles. Entendeu? O rapaz, Não o Coxu não segura a bola. O Não consegue. Leandro Barreiro não consegue segurar a bola. Quem poderia mais ou menos dar uma outra postura para o meio de campo tá na lateral, que é o Exato. Rosner. Entendeu? Florentino, ele é um bom cortador, mas não é um bom distribuidor. Entendeu? Não consegue acertar um lançamento longo, por exemplo. Florentino, tipo, ele acerta erra 5. Presta atenção. Todo lançamento que ele tenta fazer, assim, digamos, de uma ala para outra, ele vai acertar e errar 5. Entendeu? Não estou dizendo que é um jogador que ajuda a Benfica bastante no meio de campo, mas olha a diferença do Renato Sanches. Aquele jogador que bola chega para ele de costa para o adversário, ele esconde a bola, como o brasileiro diz, esconde a bola. Entendeu? Esconde a bola, levanta a cabeça. É uma coisa, por exemplo, que eu lembro quando eu jogava pelada com esse malandro que tá aqui, que jogamos muitas peladas e tal. Tá entendendo? Eu via muito bem ele me dar esporro, tipo assim, calma, sossega, bola não dói pé não, cara. Sossega.
segura a bola, levanta a cabeça. Faz total diferença. Mas temos muitos jogadores que não têm esse tipo de mentalidade. Entendeu? Mas é isso, manda, continua aí, continua. Estamos a interromper você Com porque que malandro que você andava jogando bola, rapaz? não jogar bola com você? Tá certo, tá certo. Ah, É, o Benfica, a bola não se joga com os pés, joga com a cabeça. Então, levanta a o que cabeça, eu Se a pensa. cabeça boa, os pés não ajudam. vou falar, Exatamente. aqueles jogos do Benfica, mesmo o que ele ganhou, era um sofrimento, cara. Os pontas de lança do time adversário sempre apareciam na cara do gol. Sempre. Não tem meio campo. Todo jogo, Sempre. Mesmo, todo jogo, né, cara? Todo jogo, é. todo jogo. Mesmo com times pequenos, eles sempre apareciam com 2 ou 3 ocasiões de gol assim na cara. Aí não dá pra entender. Eu Ô, não sei Sandro, se é. Sandro, eu não sei se você Eu- estava presente, desculpa interromper você, não sei se você estava presente, mas houve uma vez aqui que eu não sei quem exatamente falou isso, mas acho que todo um conjunto a gente chegou a essa conclusão. Tinha jogos que os nossos defesas pareciam ser muito mais ruins, pareciam ser piores. Na verdade, nossos defesas são bons, mas pareciam ser defesas ruins, porque Acaba sempre mano a todas as mano vezes com eles ficavam expostos ao time os adversário. atacantes. Entendeu? Uhum. É isso, Verdade. é basicamente isso que você está dizendo, cara. É basicamente isso que você está dizendo. Aí a gente fica na dúvida. Será que isso é uma estratégia do técnico ou o time que é ruim mesmo? Não tá conseguindo jogar, entendeu? Eu acho que não é estratégia. Eu acho que é da qualidade. Não tem capacidade de jogar. Não tem. Aqui até o time misto do Bayern foi sufoco, cara. Como é que pode, cara? Epa, Como é que pode? eu lembro a época que é o seguinte. Eu lembro a época do Benfica, até Benfica de Jorge Jesus. A gente precisou defender alguns resultados. Eu sempre falo daquele jogo contra Juventus que nos fez ir à final. Eu não sei se foi esse jogo que nos levou ao final. Foi o jogo Final. Foi. Exatamente. Foi. Mas Ganhamos na Luz, empatamos em Turim 0-0. Mas Isso. tudo. E assim, era um Juventus forte pra caramba. Claro. Entendeu? Com Tevez, com... Tevez, Cara. companhia limitada. Mas, assim, você Né? vai me comparar, por exemplo, a postura daquele Benfica lá igual a postura do Benfica que nós temos hoje? Até mesmo quando quer defender o resultado? Não, Obviamente não dá que pra comparar. defender o resultado é uma coisa, né? Você já tá com a vantagem. É uma estratégia que você usa, não tem jeito. Nem isso o Benfica conseguiu fazer essa temporada. Eu não conseguia Nem fazer, nem contra time pequeno, exatamente. Contra o Arouca, Muitos jogos contra o saímos Sport, atrás do resultado, pô. entendeu? E, Contra o Arouca, contra o Sport, vários jogos. e o time tem uma coisa que os primeiros 15 minutos, os caras ainda davam a pensar do jogo semana passada, porque os caras entram todos a dormir. Quantos jogos aquela nós não coisa, né? sofremos gols tipo nos primeiros 20 minutos de tratamento de jogo? Vários. Na verdade, o time, ele... Principalmente, uma coisa que eu percebi do time é que quando eles ficam alguns dias, umas semanas sem jogar, cara, o jogo seguinte é uma lástima. O time do Bruno Lage. Quando eles têm jogos consecutivos, você vê que tem uma melhoria no time. Sem aquela interrupção e tal. E é um problema que já vinha com o Roger Schmidt. É a mesma coisa. E o Bruno Lage não mudou isso. Não conseguiu mudar isso. É isso, Sano. Continua aí. Eu não sei se você já terminou a tua abordagem e tal. Continua aí aquilo que estava a dizer, cara. Então, a temporada foi esquisita, então a gente ficou no quase, em tudo. Quase, e não ganhamos nada. Epá, é aquela coisa. Eu tenho algumas lembranças. Sandro lembra? Quer dizer, eu pude partilhar muito esse momento com o Sandro. Epá, eu ia chamar a atenção só pelo microfone. Eu pude partilhar muito esse momento com o Sandro porque a gente via muitos jogos juntos, né? Quando estávamos lá no Rio, exatamente. Epá, aquela época que nós perdemos a final pro Chelsea, foi a época de perder tudo. Eu tô quase aqui. É assim, eu só não comparo com essa época aqui, porque aquela época teve a final do coisa da Liga Europa que a gente perdeu. Porque estamos quase nesse nível de tipo, perde tudo ao final. Vai até a final e perde tudo. Mas tem uma grande diferença daquela época para agora, né? Naquela época Jogávamos o time muita jogava bola. O time jogava muita bola. O time dava Nós gosto de podemos, ver. exatamente, Dava gosto podemos de por ver, algumas verdade. invenções de Jorge Jesus.
Pois é. Benfica batia de dimensões dele, frente com qualquer qualquer um. Sendo que na época seguinte ganhamos tudo, quase tudo, só não ganhamos a Liga Europa. Mas a Europa, eles a Liga Europa de novo, exatamente, na final. Mas E é fomos isso. roubados. Pois é. Ô, Ginene, estamos quietos, pá. Tá todo mundo aqui a discutir, pá. Você quando fala, vem bomba. Sobre Benfica, vamos. Mas pronto, posso fazer a avaliação. Eu acho que o insucesso do Benfica esse ano tem a ver com 3 momentos. Primeiro momento foi a continuidade do Roger Smith, né? O Roger Smith, quando ganha o campeonato, já ganha o campeonato numa fase final a platinar, se nós lembramos, já a platinar. Tem uma época seguinte que realmente não consegue mostrar que realmente aquela qualidade que tinha na época em que foi campeão, e não tinha como começar a época seguinte. Todos viam, menos o Rui Costa. Eu acho que esse é um dos primeiros falhanços. Segundo falhanço, na minha opinião, foi a montagem da equipa, a venda de jogadores. 2 jogadores que saem do Benfica. Primeiro, João Neves, por 60 milhões de euros. João Neves, por 60 milhões de euros. Já rendeu um pouquinho mais, né? Hoje, nem por 200 milhões... Mas rendeu um pouquinho mais, não rendeu? Acho que com a conquista Não, de... mas sei, mais 5 milhões. Não. É assim, nós tínhamos o João Neves, e o João Neves não podia sair do Benfica. O cara tinha uma cláusula de 120 milhões. Ele tinha que ficar no Benfica, né? Porque é um jogador que não engana. Mas foi uma venda mesmo, foi uma venda ao desespero, cara. Devido à gestão do time, devido à gestão da equipe. A gestão muito mal feita a nível do ministério. Você deixa um jogador como o Rafa sair, que não disse aí, o Rafa e João Neves faziam muita diferença na equipe. São jogadores que valiam por 2, 3. Então não se pode só, de um momento para o outro, o Benfica tem dinheiro para renovar contrato com o Rafa. Exatamente. Aquele dinheiro que foi investido no Arthur Cabral, por exemplo. exemplo. Todas as ligas campeões que o Benfica tinha, anda a comprar jogadores, comprou uma IT por 6, 7 milhões, sem ver os jogadores. Isso que é estranho, né? O Ailton, Jurasek custou 14. 14. Arthur Cabral custou 10 para ir. Então, quanto é que o Rafa estava a pedir? 50 milhões? Mas então, justamente, o Ailton, E outra, só interrompendo vocês, quando o Benfica contratou o Tankstead, o Benfica tentou contratar o Gyökeres. Só que o time do Gyökeres pediu um valor muito alto, e o Gyökeres tinha menos gols que o Tankstead. Muito alto quanto? Acho que 20 milhões que eles pediram na altura. 25. Mas é assim. Foi 24 mais alguma coisa. Mas é assim, o Benfica vai buscar o Sheldrup, vai buscar o Ter Stegen, vai buscar o Rolaiser, vai buscar o Prestiani, vai buscar o Jurasek, vai buscar o Arthur Cabral. Quer dizer, cara, jogadores que você percebe. Foram muitos milhões. Não tem lógica nenhuma. E não se esquecendo do Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, quanto é que o Benfica não gastou? 70, 80 milhões. Exatamente. Não tinha que vender. Eu ter comprado, sei lá, 2 ou 3 jogadores. Esses jogadores. Então, acho que o planejamento da equipa, o planejamento foi muito mal feito. Muito mal feito. São vendas de jogadores chaves e compra de jogadores que a partida... Um monte de jogadores que não deu um. E depois... para além, esse é o segundo erro, na minha opinião. O terceiro erro é quando você tira o Roger Smith e vai buscar o Bruno Lage. Meus caros, se o Rubem Amorim continua no Sport, o Bruno Lage fica a 20 pontos do Rubem Amorim. Sim, com certeza. E nem com a saída do Rubem Amorim e a entrada de um sombra, que era o João Pereira, que o treinador não tem nada, e depois com a entrada do outro treinador, com a chance que o Lage teve, ele não consegue vencer o campeonato. Não se esquecendo que com um Porto ruim, né? Não, o Porto, exatamente. Porto nem contou para o campeonato. Nem contou. Agora, e se fosse um Porto de Sérgio Conceição, era capaz do Porto ganhar o campeonato. Com certeza. Sim. Nós vamos ver. Se o Rui Costa
na altura, coloca o Sérgio Conceição, o Benfica é campeão. Cara, na altura, uma opção que eu acho, Agora, eu acho ele acha que o daria Lage é certo. um treinador pacífico, que realmente é um treinador que é menino bonito. Sim, senhor, é o banana. É um menino bonito lá do Mas, cara, eu não consigo ver Sérgio Conceição com a mesma postura que ele tem no Porto, no Benfica, cara. Nós temos outras opções no mercado, tinha o Leonardo Jardim. É isso que eu ia dizer. Para mim era a melhor opção. Para mim, nesse momento, talvez o Marco Silva ou o Abel seriam os treinadores ideais para o Benfica, mas não tendo condições de buscar. Abel não gosta da Abel, não. Veja os jogos do Palmeiras, cara. Palmeiras não joga, não tem futebol bonito, não. Não, mas o Abel é vencedor. Sim, mas tem elenco. Apresenta resultados, é isso? Não, o Abel é vencedor, o Abel é um treinador vencedor. E aí eu não quero nada de bonito, eu quero títulos. Não quero nada de bonito. Agora, o Lage, nesse momento, o Rui Costa parece que não jogou futebol, parece que não tem experiência de futebol de muitos anos. O Rui Costa não percebe que o Lage já perdeu o balneário do Benfica? Os jogadores estão a jogar a passo. O Lage, se o presidente não tira o Lage, os jogadores vão tirar o Lage. Sabe como? Perdendo. Só que vai sobrar para o Benfica. O Lage vai pedir para sair, que nem o Jorge Jesus. O Lage vai pedir para sair o início da próxima época. Se o Lage continuar no Benfica, vai ser derrota com o Sporting. Vai ser entrar na Liga dos Campeões. Mas eu tenho cá para mim. Não, mas eu tenho cá para mim que não passa. Vai iniciar o campeonato. Não, é assim. Tem duas situações. Se vence do Sporting, vamos ter que engolir o Lage. Possivelmente. Não. Eu vou te falar, se vence do Sporting, vamos ter que engolir o Lage. Mas o ponto negativo é também, que é uma derrota que para nós nunca é legal, é que eu acho que se perde para o Sporting também não passa dali. A pressão vai ser muito grande. Não, ele não passa dali, velho. Vai por mim. Se perde para o Sporting... Aí é que está. Ele vai formar a equipa. Está todo um planejamento, porque o futebol é um planejamento. Então você deixa um treinador formar uma equipa, um planejamento todo para a próxima época, quando perde com o Sport, você tira e vai buscar outro. E o outro é que vai dar sequência na Liga dos Campeões, com os jogadores que Lage contratou. Para ver a postura diferente, não é, das cidades, o Porto já despachou o técnico. Só está na iminência só de anunciar, tanto é que já tem outro treinador em vista. Exatamente, amanhã já o italiano. Já percebeu que este técnico não ia fazer mais do que está a fazer, ele não consegue, não se viu reação. Não tem condições para continuar. Quanto ao jogo do Benfica com o Chelsea? Começando pelo Trubinho. O Trubinho é capaz de fazer o melhor e o pior, do 8 a 80. Eu acho que esse goleiro não serve. Não pode sofrer um gol daquele. Primeiro ele comete 2 erros cruciais. Faz uma barreira ridícula. Te falei que ele ia meter o pau no Trubinho ou no Não, ele não. Ele faz uma barreira ridícula. Você sabe que eu também sou um que não defendo o Trubinho, né, cara? Ele sofre um gol no primeiro poste, que é um remate distante, meu. E isso é o básico, né? O básico. Meu irmão, o homem está posicionado. E depois há um outro detalhe. Que o Trubinho parece que é um guarda-redes meio lerdo. O homem que vai bater a bola está batendo com o pé direito, Trubinho. Está batendo com o pé direito. Você tem que fechar o primeiro poste. Não tem como. Você não faz a barreira bem e ainda sofre um golo desse. O segundo golo, Trubinho. O homem quando chuta a bola, você não pode ir para a bola. E a bola só não passou por baixo de Trubinho por milagre. É um frangaço esse segundo gol. Você sabe que Trubinho leva tempo para chegar no chão. 4-1. Os jogadores fizeram um mau jogo. Péssimo jogo. Mas o 4-1 é da responsabilidade de Bruno Lage. Se, talvez, o jogo durou 2 horas, né? Se durasse um dia, ele ia manter o Di Maria. Se durasse 2 dias, ele ia manter o Di Maria. Mas, o Di Maria já não consegue correr. Você tem 2 substituições para fazer. Você mete o Carreras e o Bruma. O Prestiani entrou muito mal no jogo. O Prestiani podia sair. O treinador, quando não tem escolhões,
É uma coisa terrível. Pois é, fosse Jorge Jesus tirava... O Cristiano tentou os 3, 4 dribles aí, falhou todos. O Di Maria, ele dá 2 golos, claro. Sim, aquela bola que ele para. Leandro Barreiro, o golo 2-1, perde uma bola infantil. Mas é isso, nós estávamos a discutir com nossos jogadores de meio campo que não conseguem segurar uma bola. Não, eu vou dizer uma coisa. João Neves, eu prefiro colocar João Neves no meio campo sozinho do que colocar Florentino, Curcuçu e Leandro Barreiro. Gente, chama assim, tira esses 3 gajos, coloca só João Neves e eu digo, tá bem, tira os 3. Vamos dar com o nome. Mas sabe o que é engraçado, o Ailton? Benfica tem um segundo João Neves que está jogando fora de bandeja. Eu te digo uma coisa. O Diogo Nascimento, vamos ainda ouvir falar desse puto. Tá no Vizela. E o Benfica tem 50% de passe do cara. Vamos ainda ouvir falar desse puto. Eu vi fez um jogo excelente contra o Benfica. Não é? E fez uma temporada excepcional. Fez um campeonato do mundo top. Campeonato europeu, né? Está na vitrine. O Benfica tem 50% do passe, é da base do Benfica. Se nós repararmos no jogo do Benfica, né, não é preciso ser treinador para perceber que a equipa do Benfica contra o Chelsea, cada jogador queria fazer aquilo que lhe der na telha. Não há futebol de não houve jogo coletivo. Não houve jogo coletivo em momento nenhum. Eu não vi Benfica jogar durante 85 minutos. Levar para frente. Arthur quer pegar a bola e levar para frente. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu estou surpreso com o desempenho de Prestiani. Muito mal. Eu achava que tanta gente pediu para... Eu achava que o jogador tinha dar a oportunidade, mas perante essa situação, para mim, já devia ser emprestado. Não tem condições. Não tem. E é um jogador que assim que ele foi, quando ele foi expulso, o treinador do Benfica deveria fazer 2 substituições automaticamente. Carreiras e Bruma deveriam para dentro. Exatamente. Tinham para dentro. Sim, não. Para dizer que o planejamento do Benfica não ia dar outra coisa senão um fracasso. E pronto, é o que nós não esperamos que... Esperemos que a próxima época não cometam os mesmos erros, são os mesmos. O senhor Rui Costa e o Lage agora vão entrar nas eleições, vão gastar tudo que tem. Diga-se passagem, ele ainda não confirmou se ele vai se recandidatar ou não? Não, claro que ele vai candidatar. Se ele também perde a Supertaça e não entra na Liga dos Campeões, ele sabe que ele não vai. Ele não consegue ter votos suficientes. É uma vergonha, é melhor não ir. Mas, como um ano de eleição sempre investe muito dinheiro, lembra na época do Vieira, que até que o Vieira vai candidatar. E cuidado que o Vieira ainda pode vir a ser o presidente do Benfica. O Vieira foi buscar Jorge Jesus, foi buscar o Everton Cebolinha, 3, 4 gajos, 20 milhões, e veio aí, não deram nada, nenhum deu nada. Foi buscar Jesus. Então, eu acho que é preciso nós, a equipa do Benfica, perceber que é preciso ter um bom treinador, é preciso ter um bom guarda-redes, é preciso reformular a equipa, sobretudo nas alas, ala direita, ala esquerda, tempo de Gaetan e Sávio, não tem nada a ver com esses alas que nós temos hoje em dia. Pronto, é isso. Esperemos que realmente tenham outra postura e que não cometam os mesmos erros, porque até parece, os jogos contra o Sport, nós sofremos sempre os golos da mesma forma. Então, é complicado. Antes de dar a palavra ao Joy, apenas para relembrar aqui a galera, né? O pessoal que chega aí no canal e tal. A gente fala muita coisa, a gente discute muita coisa aqui mesmo entre a gente aqui, claro. Até mesmo entre nós discordamos algumas coisas uns com os outros. Por isso pedimos ao pessoal, né, que está sempre vendo o vídeo. Eu sei que vocês são benfiquistas, ou mesmo até os que não são benfiquistas. Deixem comentários, deem sugestões. É sempre bom para nós melhorarmos isso aqui. Há muita coisa que a gente faz aqui, mas convenhamos, alguma coisa são à base de improviso. Estamos sempre aprendendo, como na vida, né? A gente aprende tudo a cada dia.
Então deixem sempre sugestões aqui pra gente no canal, pra gente tentar melhorar isso aí. Certo, né? É isso aí. É isso. Então manda ver, Joy, manda ver. Como vocês já referiram aqui sobre, né, principalmente o Ailton falou sobre o planejamento da nossa época, né, eu tenho que concordar e complementar, né. Primeiro, né, o planejamento foi péssimo, né, temos uma gestão que parece amadora, porque não se entende como é que alguém que jogou futebol, que conhece, né, aquilo, mas jogou futebol por, sei lá, uns 20 anos, em alto nível, não consegue ver que a equipa da qual ele é torcedor e presidente, ele é o responsável máximo, não consegue perceber que o futebol praticado é péssimo, né? E não consegue arrumar uma solução para isso. Primeiro, ele cometeu o primeiro erro ao renovar com o Roger Schmidt naquela temporada, que ele começou muito bem e bem antes de terminar a temporada, ele já renovou com o treinador, porque surgiram alguns rumores do mercado dizendo que Roger Schmidt ia sair para a seleção da Alemanha, ou que ia sair para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique naquela altura tinha o técnico, esqueci o nome agora. Nigel, Não era era Hans Flick. o... Aquele que É está na Tuchel. seleção da Inglaterra agora. É Tuchel. Isso, Tuchel. Thomas Tuchel como Tuchel. treinador, que estava muito mal, né? Então, e surgiram esses rumores aí, o Rui Costa, né, atrapalhado como principiante, né? E foi lá, renovou por mais 2 temporadas com o Roger Schmidt. E a partir daí, o time começou a decair. Foi daquela decadência. Ganhamos campeonato no sufoco, quando tínhamos 7 pontos de avanço, que poderiam ser 10, e perdemos, né, aquele jogo com o Porto. E Um Porto totalmente esfacelado, sei lá, não sei qual expressão que eu posso já falar. vinha um Um Porto Porto manco, que manco, ainda você leva conseguiu, de né? 5-0, cara. É uma Inacreditável. coisa meio inaceitável, cara. Não E dá aí pra depois, na entender. época seguinte, inicia a época com o Schmidt, Ah, foi um e erro, Joy, foi outro erro. e Joy, e uma coisa. Há uma coisa que mais me irritava naquele técnico. É que eu não sei, acho que ele não vestia aquilo que era ser benfiquista, aquilo que era ser Não, a um time questão daquela nem dimensão é em ser isso, né? Portugal. Não, sabe Você... o que é que eu tô falando você isso? Os discursos deles pós-jogos era tipo aquela coisa assim, epá, Ele via um eles, jogo que só ele, não, só ele é um via. jogo que só Eu ele via. via. Benfica sempre era a melhor equipa do mundo. Exatamente. Não, e depois, quando era alguma coisa que ele via mesmo que não tinha como justificar, epá, temos que aceitar. Meu irmão, tem derrota que você não aceita não, cara. Não pode, não dá Exatamente. pra aceitar. Isso é Perder incompetência. pra Porto 5-0, nós temos que aceitar. E eu acho que talvez seja por essas incompatibilidades, por essas incoerências é que fez com que, por exemplo, o Ravi Garcia abandonasse a equipe técnica, porque é um cara que joga futebol que, pô, jogou no Manchester City com o Guardiola, jogou né, no Sevilha e tal, tinha lá o Manuel Pellegrini como técnico. Então, um cara que entendia, né, de futebol e via que algo estava errado, como ele era simplesmente um auxiliar, mesmo talvez não concordasse muito com as opiniões do Schmidt, então decidiu sair da equipe técnica. Porque nós víamos todo mundo, não só a gente que via pela TV, mesmo quem estava no estádio, via um jogo e no final do jogo o técnico via outro, dizia algo totalmente diferente. E quando os torcedores criticavam, ele dizia, não, mas não tem razão para criticar ou para fazer o que eles estão fazendo. Mas, espera aí, está totalmente errado. E aí o Rui Costa ainda decide continuar com o cara, iniciar a época e fazer aquela miséria que fizemos, né? Perder do Famalicão e empatar perdemos 5 pontos, né, em 7, se não me engano, né? E aí depois para o cara decidir agora trazer um técnico para assumir o time. Só que ele comete um segundo erro quando ele traz o Laje. Porque havia outros treinadores que estavam livres no mercado. O Leonardo Jardim estava livre no mercado. Eu sei que Ailton diz que não gosta desse treinador, mas, cara, é Leonardo Jardim. Ganhou o campeonato em cima do Paris Saint-Germain com o Mônaco. E lançou Mbappé, montou um super time que foi para cima final da Champions League. Né? E o cara sempre montou bons times, fez sempre os times jogarem.
Pelo menos na minha opinião, era o técnico que valia a E ainda pena. teve- Melhor ainda- Lage e- dele, certeza, né? E ainda Melhor teve, Lage. e ainda teve algumas passagens boas Não, teve no Sporting Não, também. por campeonato inglês, né? Não, Jardim não foi para o campeonato inglês, ele foi para os times árabes. Árabe. Ele não chegou a... Não foi. Estou confundindo. É Não. Marco Silva. Foi Marco Silva, sim, mas Silva Marco Silva era difícil o Benfica conseguir despedir o Roger Schmidt, pagar o que tinha que pagar pelo Roger Schmidt. Pagou E só ainda 10 pegamos milhões. um título. E ainda tinha que tirar o Marco Silva da Inglaterra porque o cara não tava, o cara tava empregado, tinha contrato, então não ia sair barato. Era muito caro conseguir trazer Marco Silva. O Lage Então, foi a custo zero. E lá, exatamente. Eu acho que existiam outras opções melhores, né, que Laje, do que acho que até o técnico do Guimarães que foi pro Sporting faria muito melhor com o time do Benfica do que o Laje fez. Mas assim, o cara não tem coragem, não tem culhões, né? Um banana mesmo, como se diz, como alguns torcedores dizem. E fizemos uma época tenebrosa, né? Acho que sim. Porque foi muito ruim mesmo. E, né, e também as contratações que nós fizemos, cara, eu até entendo a questão de tentar uns jogadores mais mudar o foco do mercado. Porque de uns tempos para cá, os jogadores sul-americanos, justamente os argentinos e os brasileiros, começaram a se tornar muito caros. Não é mais aquela coisa de time ir lá pagar 2, 3 milhões, 5 milhões num jogador, tipo o Benfica comprou Di Maria por 5 milhões, e depois, né, o cara, né, voar e vender por 30, 40, 50, 60 milhões. Não é mais assim. Então, o Benfica tentou se virar para outros mercados, até porque começaram a surgir alguns jogadores, né, nos times mesmo, outros times, por exemplo, times como o Red Bull Salzburgo, Leipzig, alguns times alemães, alguns times ingleses, começaram a surgir alguns jogadores desses países nórdicos e alguns países também desses, tipo, jogadores tchecos e suecos por aí, que estão começando a se destacar nesses times. E aí o Benfica decidiu também se virar por aí, porque antes o Benfica contratou vários sérvios, né? Aí ele mudou o foco, só sul-americano. Depois agora voltou tentando contratar, tipo, a questão do Sheldon, o Tankstead. Quando em Portugal tinha várias opções na qual o Benfica podia olhar. Exatamente, porque quando o Benfica contrata Tankstead, eu acho que, sabe, não vale a pena você investiu 10 milhões num jogador como Tankstead para ponta de lança, quando você tinha Musa. Isso faz sentido? Não faz sentido. E aquele lateral que o Benfica basicamente... não sei se o Benfica vendeu o... Mihailo Ristich. Ristich. Nós fomos investir 14 milhões no Jurasek quando tínhamos Ristich. E que estava subindo de forma. Que veio a custo zero e que estava jogando bem. Estava começando a subir de forma. Exatamente. Eu lembro aquele gol que ele fez, não lembro qual nem teve oportunidade. Exatamente, nem teve a oportunidade de mostrar. Ele não é inferior a Jurasek. Não era mesmo. Não, e detalhe, é um jogador que eu vi sair do Benfica magoado, chateado. Tipo assim, sim, o cara não teve nem oportunidade para jogar. Oportunidade. Mas eu digo uma coisa, se fosse treinador do Benfica, eu mantia o Jurasek no plantel. Exatamente. Eu mantia o Jurasek no plantel. Porque realmente, se a gente vai vender o Carreiras, tem o Dow, que com o tempo de jogo vai crescer, manteria o Jurasek. O Jurasek foi emprestado agora para o Besiktas, lá de Rafa Sim, foi emprestado, mas aí parece que a opção de compra de 10 milhões. Sim. Não tem opção de compra. Benfica deu opção de compra, mas ela não é obrigatória. Não é obrigatória, mas exatamente. Não é obrigatória, mas tem. Acho que é de 8 milhões, com não, mais 2 de bônus. Exato. E aí, sim, eu vi que é 10 milhões. Não, são 8 fixos mais 10 por objetivos, né? Só que o Benfica vai correr um risco com esse jogador, que é o mesmo que o Benfica correu com o Meite, e agora teve que vender o Meite por 1 milhão. O Meite só tinha mais... Vendeu o Arthur Cabral por 10. Olha, eu esqueço desse jogador, velho. Eu esqueço do Meite, velho. Mas você, quando contrata um Jurasek por 14 milhões, ele não pode assinar por 4 anos. Exatamente. Tem que assinar no mínimo por 5 anos. É outra projeção que o Benfica faz muito errado. O Dala agora assina por 4 anos. Não. Você investe 9, 10 milhões de euros, tem que assinar por 5 anos. O Jurasek vai faltar mais 1 ano de contrato. Depois dessa época. Por custo zero, aí, depois você não tem muita margem negocial,
Porque você não pode vender um jogador por 10 milhões que está faltando um ano para acabar. Se não é um jogador que tem grandes coisas, vai vender por 1, 2, 3 no máximo. Exato. E aí... Não dá para emprestar. A última época dele você tem que vender. Se você empresta esse ano, próximo ano acaba o contrato, como é que é? E já que estamos a falar do mercado, né? Joy está com a palavra agora ainda falando sobre... Sim, basicamente da época, né? Foi Joy, isso que nós já falamos aí. Uhum. Sim, tem esse jogador que... Dedit? Debit. É Dedit, não sei uma coisa. Debit. Não, Dedit, cara. Debit é 2D, não. Um último é B. 2. 2D. É. Isso mesmo. Vamos ver. Pelos vídeos parece ser um bom lateral direito. Vamos ver. Eu andei a ver alguns lances por acaso, como sempre, né? Quando tem alguma coisa que tá... É um jogador, pelo menos, que a nível de velocidade e de saída de defesa, chegar no último terço é rápido. De recorte em recorte de vídeo, Arthur Cabral erra craque, né? Arthur Cabral nunca foi craque. Depois aqueles gols de bicicleta que ele andou Mas também tem uma coisa, né, cara? O jogador precisa de confiança e ritmo de jogo. O Arthur Cabral estava jogando muito bem, fazendo gol em vários jogos seguidos, quando foi retirado do time para entrar Tankstead. Eu me lembro, cara. O cara fazia gol em todo jogo. Não, mas o cara gol decisivo. Fez um gol. Não, peraí. A estrutura do Benfica também eu não concordo quando as pessoas diminuem Arthur Cabral como sendo um jogador de baixo nível. Não, pode não ser o craque do craque. Não, o Ailton, eu vi muito, mesmo até algumas posturas no Benfica, os gols que eles andou a bancar no Benfica, são gols de jogador que tem uma classe, tem uma certa técnica, cara, entendeu? O que eu acho, pra mim, é aquela coisa. Primeiro que ele passou por uma fase na qual, até mesmo o nosso atual atacante, Pavlidis, também passou por isso muito tempo sem fazer gol, entendeu? Isso vai aumentar... Se ele fizesse gol desde o início também, o Benfica teria ganho o campeonato, né? Então, mas ele aquela perdeu coisa... os gols também. Então, é aquilo... O cara demorou quase uma volta inteira para conseguir fazer gol, começar a fazer gol. O Arthur Cabral também estava na mesma situação. Teve a oportunidade de iniciar cada coisa e tal, quando ele chegou, convenhamos, Roger Smith por acaso deu a oportunidade nos primeiros jogos, e ele também não fazia gol. Entendeu? E você vai vendo na cara do jogador aquela tensão, aquela impaciência. Mas a diferença de Pavlidis é que Pavlidis sabe correr, sabe pegar a bola, sabe conduzir a bola. Mas aí é que está o erro do planejamento do Benfica. Por quê? O Benfica esperou até o último minuto para vender o Gonçalo Ramos, que tinha um estilo de jogo que enquadrava no estilo de jogo do Benfica. E aí Benfica vende Gonçalo Ramos e tem que trazer um jogador que tem as mesmas características ou características aproximadas. Você vai trazer um Arthur Cabral que é totalmente diferente do estilo que o Benfica joga. Sim. Boa visão. Não faz sentido, cara. Traz um jogador completamente diferente daquilo do seu estilo de jogo. Ou você adapta seu estilo de jogo ao jogador, para ele conseguir encaixar na equipe, no time, ou você traz um jogador que encaixa no estilo de jogo. Porque se você for ver, o Arthur Cabral não conseguiria encaixar nesse estilo de jogo que o Gonçalo não dá. O Sandro, tanto que o Pavlidis encaixa. O Sandro tá querendo dizer... Sandro, tá à vontade aí, cara, tá à vontade. Mico. Não, eu tava escutando o Joy terminar. Ok. Não. Okay. Então. Não, mas cara, é aquilo. Sei lá. Não dá para entender. Várias contratações e várias decisões. Porque assim, até mesmo com os jogadores que nós acabamos adquirindo, né? Que não é de... Obviamente, são coisas não é consensual. Incompreensíveis, né? Não é consensual para os... Vendemos o Marco Leonardo, depois fomos buscar Belotti, não faz sentido isso. Mas vamos ver. O Sporting contrata... Tanta coisa não faz sentido do Benfica. O Sporting contrata 2 jogadores, que é o Dióquez e o Ulman, né? Que estruturam um plantel todo em volta desses 2 jogadores e não só, mesmo aquele outro puto também, que que geralmente é suplente do Sporting, para substituir o Jóqueres. Arda. Até mesmo aquele garoto ali tem um potencial, entendeu? Tem um potencial que até mesmo... Veja lá, o Arda custou 20 milhões. Hein?
Não, mas eu tô comparando um suplente do Sporting para os O titulares que cara nós tem temos. 19 anos, né? Entendeu? Sim, Como é que a gente, claro. não acha esse tipo de jogadores? Vamos dizer que é o Guviana, que é um expert, que consegue Pô, fazer o que o cara, nosso diretor esportivo não o- consegue fazer. A O gente scouting do Benfica tá ruim, né? Oh, É, foi o isso, né, scout. cara? Mas aí é que tá também, E- poxa, como assim? A gente aqui que só assiste futebol e não tá, né, não tem o trabalho de ficar observando jogador por jogador, consegue ver jogadores com qualidade para poder ir pro Benfica? Como assim os caras estão ali Eu acho são que, pagos eu para acho fazer que, isso? não, eu Essas acho que esses gajos, essas eles contratações, têm mais lucro financeiro da parte deles do que desportivo. Cheira um entendeu? bocadinho a bandidagem, Essas contratações mal feitas aí do Benfica acabaram até abafando a volta do Di Maria no Benfica. Tanto que ele, Exatamente. entendeu? Ele poderia até ter feito mais do que ele fez nesses 2 anos. Entendeu? E- Acabou. Você e eu traz tenho- o Di Maria e eu tenho- você não tem um lateral direito decente. O Bá tava capenga desde que chegou, sempre se machucando. Tinha um Gilberto que não aguentava 90 minutos, mas quando jogava, o tempo que ficava em campo, que aguentava, bom jogava jogar. bem, É. jogava bem. Mas eu tenho cá para mim, Bem. Eu tenho cá para mim que é o seguinte, nós já vimos histórico assim, de vários jogadores que têm, digamos, um desempenho durante uma época ou algumas épocas e tal, mas tipo, o time tem ali alguns trabalhos que eles fazem e tal, consegue potenciar o jogador, consegue aumentar a resistência física, a musculatura, não sei lá o que e tal. Porque assim, o talento já está ali, o jogador já tem qualidade. Você tem que trabalhar tipo na disputa. Pô, nós estamos aqui, por exemplo, nós sentimos o corpo. Se você fizer, dependendo de tipo de trabalho que você faz, afinal de contas, por exemplo, quando nós começamos a fazer exercício no ginásio, academia e tal, o desempenho que nós adquirimos depois tem a ver com o que nós tínhamos antes. Entendeu? Obviamente que não. Exatamente. Então, é mais difícil você desenvolver o talento do jogador do que você desenvolver um condicionamento físico melhor. Entendeu? Pois é. O talento entre aspas, é nato. O cara nasce com aquilo lá, enfim. Agora, o Mas para condicionamento isso físico. você tem que ter um bom treinador. Por isso é que existem bons treinadores e maus treinadores. Exatamente. Você tem que ter um bom treinador para isso. Tem que Mas, ter, enfim, tem que ter epa. um cara que potencializa as características do jogador, né? As melhores. Bem, como sugestão agora de jogadores, porque sei que Benfica não, Benfica não consegue, não sei que tipo de scout Benfica tem. Tem agora, Benfica se despachou o Jurasek e vai despachar o Carreiras, o Atlético Madrid já acabou de anunciar a saída do Witzel e o Reinildo, lateral esquerdo. As Pilicueta também, né? E a Spilicueta. Mas a Spilicueta para Reinildo lateral tá é aqui, caro, tá? é muito caro. Para lateral esquerdo, ter o Reinildo seria uma boa. Está dispensado lá? Sim. Já terminou o contrato, já foi anunciado oficialmente. Os três, o Witzel, Reinildo e Aspilicueta. Danilo até não é mau jogador, mas eu não sei se o Eu Benfica... digo a vocês que eu estou muito curioso, porque os últimos dias, por exemplo, tem se falado muito da suposta revolução no Benfica. Eu estou muito curioso, cara, para ver o que Os caras estão querendo para comprar o holandês lá que não conheço por 20 milhões, o holandês marroquino, sei lá, por 20 milhões. Porra, tem o Arias do Fluminense está aí, mais barato. E diga-se de passagem, fez um jogaço hoje, quer dizer, jogou pra pra esse caramba, colombiano. Um dos melhores jogadores desse Mundial do Clube. Os 4 jogos do Fluminense ele foi melhor em campo. Sim, ele é melhor. Não, um dos melhores jogadores desse Mundial do Clube. Sem ele o Fluminense não é ninguém, cara. O Fluminense não tem nada. Não, o cara até consegue jogar lateral direito. Não, eu tava vendo também é difícil ter jogadores no Fluminense, eles não saem no Fluminense não. Se no Flamengo ainda diria difícil. Palmeiras pode ser difícil. Flamengo ou Botafogo. Até Botafogo tá difícil, porque Botafogo tem investido bastante. Exato. Entendeu? Mas o Fluminense... Fala-se da vinda do Thiago Almada pro Benfica também. E outra coisa, com essa queda do Lyon, tem um jogador que agora me fugiu o nome, né? Que até colocar uma notícia aqui que poderia ser uma vantagem. É o Thiago Almada. É Almada, né? Exatamente. Mas assim, o João Test não é mais acionista do Lyon, não. Agora entrou Ele renunciou. Ele renunciou. Exatamente. Mas eu acho que o Lyon vai dar volta por cima, não vai descer, não.
Bem, eles têm que recorrer, vamos ver. Eu acho que Campeonato desse ano. até pro campeonato não é bom que os times assim desses cacifes. Pois é. O Boa Vista também seguiu pelo mesmo caminho, né? Boa Vista Boa Vista nem campeonato profissional vai jogar. pode, cara. Não. Por quê? Não está na segunda divisão? Segunda- Não consegui inscrever na segunda divisão, não. Falência total. Falência total. Não, Isso, não mas é. ia acabar, né? Não, não é a equipa de Boa Vista, é a equipa B. Eles não conseguiram. Eles Não, estavam Boa para Vista, Não, Boa Vista Equipa mesmo, cara. principal. Principal, filho. principal. É? Você tá a brincar? Boa Vista Mas principal. Mas é isso, pessoal. Com certeza vamos ter muitos assuntos a abordar com essa a época que acabou. Vamos ter nova época daqui adiante, né? Com supostas contratações. Por nós aqui, a gente contrataria um tanto de jogadores, né? Já Cara, passou, se os caras me chamassem aqui pra mandou aqui contratar, vagas eu sugestões vou aqui de fazer jogadores e contrato. tal. Pelo amor de Deus. Além de nós sermos treinadores que comandam os jogos a partir do sofá, somos até bons olheiros. Só que, enfim, Rui Costa não nos escutam, ninguém ali tá virado é, para nós. Mas um dia vamos ser grandes o suficiente para conseguir com fazer certeza. a nossa voz chegar a esse pessoal. Vocês não acreditam? Com certeza. Não acredito. Mas enfim, vamos falar um pouco do restante desse Mundial do Clube, né? Benfica já saiu, mas ainda tem algumas coisas que a gente pode ver. Podemos até, inclusive, ver aí o chaveamento, né? Mas é isso, pessoal. Mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Tá bom para hoje? Não, por hoje, só para dizer o pessoal mesmo para curtir os vídeos, compartilhar, fazer os comentários. E agradecer ao pessoal que vê os vídeos até basicamente. Sugestões também, né? Claro. E dar sugestões para a gente. Deixa eu Né? Queremos Sim, sempre fazer melhor. Sim, eu estou enfatizando a questão do pessoal que basicamente fica um tempo mesmo vendo o vídeo, se calhar mesmo a totalidade do vídeo, porque eu consigo ver nas estatísticas aí a média da visualização. E para que você tenha essa média em termos de minutos de visualização, com certeza tem pessoas que ficam bastante tempo vendo tudo quanto a gente aborda aqui e tal, entendeu? Então, mais uma vez agradecer ao pessoal e vamos que vamos, nova época está chegando aí. Ainda vamos ter muita coisa para abordar. E lembrando sempre de quem não é subscrito, pessoal, Benfica, vamos. Benfiquistas. Benfiquistas, vamos. Principalmente benfiquistas. Pô, chegam aí. Vamos subscrever. Estamos aqui elaborando mais coisas para trazer para o canal. A ideia é sempre trazer coisas melhores e melhor ao canal. Certo? Então carrega Benfica, vamos que vamos. É isso aí. E tamo junto. Carrega. É isso aí, gente. Valeu.